Agora eu quero apresentar mais dois textos que vai falar sobre este momento que Israel passará durante a grande tribulação. Então, aquele texto de Mateus 25 está falando sobre o julgamento das nações. Está falando sobre o momento em que Israel será julgado através de Cristo, quando ele voltar ao Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14, e julgar o povo. Veja o que diz Oséias, verso 12. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: irei atrás dos meus amantes. Olha só, está falando de uma mulher que foi atrás de amantes, está perdendo a sua pureza. Os amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso bloquearei o caminho dela com espinheiros. Eu a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Não parece uma referência a Israel sendo cercada pelo povo islâmico? Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Isso aqui está falando da grande tribulação, uma referência ao pacto que Israel fará com o anticristo. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei as provisões. E aí o texto continua e ele finaliza assim em versos 13 a 15. Eu a castigarei pelos dias em que ela queimou incenso aos balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás de seus amantes. Mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Esse aqui é o texto da conversão de Israel durante a grande tribulação. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali no deserto, devolverei a ela suas vinhas. Ou seja, quando o anticristo tomar Israel, Deus vai levá-la para o deserto e depois implantar Israel de novo em sua pátria. Trarei aqueles que foram dispersos. O Antigo Testamento tem muita referência. Se eu fosse citar aqui, eu citaria centenas de textos que fazem referência a isso. Centenas literal, isso aqui eu não estou forçando não. Existe muito texto, muita promessa que fala sobre este momento. Devolverei as suas vinhas, farei do vale de Açor, ou de Acor, um vale de esperança, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, da sua pureza, como nos dias em que saiu do Egito. Agora, para finalizar, Ezequiel 20, 34 a 38, esse aqui é o julgamento das nações. Trarei você dentre as nações que vocês foram espalhadas, e as ajuntarei dentre as terras, com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações, e ali, face a face, judeus, os julgarei. Olha o julgamento aqui das 10 virgens, a separação entre aquelas que são prudentes e aquelas que são insensatas. Assim como julguei os seus antepassados no deserto do Egito, lembre que no deserto os rebeldes caíram e só entrou na terra prometida aqueles que foram fiéis. Também os julgarei. Verso 37 de Ezequiel 20. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara, e os trarei para o vínculo da aliança. A noiva já estará no vínculo da aliança e as virgens prudentes serão introduzidas neste vínculo que já existe, que já está firmado. Os convidados para o banquete. Verso 38. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. Embora eu os tire da terra onde habitam, ou seja, embora eu tire os rebeldes junto com vocês, ou seja, embora as 10 virgens venham até mim para o julgamento, eles não entrarão na terra de Israel, eles não entrarão para o banquete nupcial.
Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então veja se isso aqui não é Mateus 25 puro, aplicado de uma forma muito clara, muito simples. Veja se os judeus não compreenderiam a parábola, a comparação de Mateus 25, baseado aqui em Ezequiel 20, do retorno de Israel, da dispersão, da conversão dos judeus. É o que Paulo vai falar em Romanos 11, que os judeus não foram endurecidos para sempre, mas quando chegar a plenitude dos gentios, os judeus se converterão, a nação se converterá. São textos em quantidades absurdas que falam sobre isso. Inclusive, indicar aqui para os irmãos o livro A Grande Tribulação. Nesse livro aqui tem um capítulo que se chama... É o primeiro capítulo do livro. Jesus veio para os seus. A mensagem de Jesus para os judeus. Então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre Romanos 11, sobre a questão do endurecimento dos judeus. Eu falo sobre Ezequiel, sobre Jeremias. Eu cito Mateus 5, Atos 3, enfim. Existem diversos textos que falam sobre essa questão. Isso que foi falado aqui é apenas uma pincelada. Ou seja, não chega em porcentagem a 5% de tudo que a Bíblia apresenta sobre essa questão. Mas, para ser sucinto e responder à pergunta do Bruno, eu trouxe essas questões aqui para os irmãos analisarem, terem mais desejo de compreender e buscar mais a partir dessas informações.